mais uma entrevista da série Uma Década de Influência na Saúde. Sou Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia, e hoje vou conversar com mais uma importante liderança do nosso setor. O meu entrevistado é carioca, empresário, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Administração de Empresas. Ele começou sua carreira muito cedo, aos 14 anos de idade, como guia turístico na sua cidade natal, Rio de Janeiro. Sua primeira posição de destaque foi na multinacional PwC como auditor e anos depois foi convidado para assumir como assistente da presidência do grupo Braskem, onde atuou até descobrir o empreendedorismo como sua verdadeira vocação. A partir disso, fundou seu primeiro negócio, a Ferrauto Autopeças, chegando ao patamar de principal distribuidor Sony para a América Latina. Em 2002, após encerrar as atividades da Ferrauto, fundou a Med Levison, onde há mais de 18 anos atua como CEO e lidera mais de 200 colaboradores e 120 representantes comerciais em todo o território nacional. É com muito prazer que entrevisto agora José Marcos Schuster. José Marcos, seja muito bem-vindo à nossa série. Para mim aí é uma grande honra compartilhar um pouquinho mais da sua história aí com os nossos internautas. Muito obrigado a você, Edmilson. E a gente olha para trás, muita água passou debaixo da ponte, né? Poder contar um pouco dessa história, dividir as experiências, nos faz muito prazer, nos dá muita alegria. Você sabe que eu adoro história de empreendedorismo, né? Eu acho que o nosso país tinha que valorizar um pouquinho mais os empreendedores. Eu adoro essas histórias e vendo aqui um pouquinho antes o seu currículo, eu já te falei isso fora do ar, a tua história a sua trajetória aí é brilhante. Mas antes da gente chegar nisso, eu quero saber da sua infância. Eu tenho aqui uma linha do tempo, eu queria saber como foi, você já falou, você é do Rio de Janeiro, mas como foi a sua infância, onde foi e quais as lembranças marcantes que você tem desse período aí da sua vida, José Marcos? Na verdade, eu fui criado pela minha mãe, né? Que era uma das filhas de 6 filhas, e ela se separou, não tinha muita condição de me dar tudo que eu gostaria de ter, mas nunca faltou o pão, nunca faltou a escola, e foi uma luta muito grande para ela. E em vez da gente reclamar, a gente caiu em campo para poder ajudar um pouco, e com 14 anos, o que eu sabia fazer era contar história, um pouquinho de inglês, a gente partiu para ser guia turístico e aí ajudar um pouco em casa, né? Que bacana. Bom, eu queria saber um pouquinho mais da sua juventude, mas eu acho que você já começou a trabalhar logo cedo, né? Então... É verdade. Na verdade, o que aconteceu? Eu sou filho único, então eu tinha que ajudar minha mãe, tinha que fazer as coisas acontecer, mas eu nunca fui um cara de reclamar e de chorar pelo leite derramado. A gente tem uma força e a gente acredita nessa força e vai para dentro para que a coisa aconteça. Então, eu me lembro que eu comecei a trabalhar numa oficina, eu tinha uma oficina de carros próximo de 19 anos, eu ia para a oficina às 7 horas da manhã, eu estava lá, até 8h30 eu fazia o dia, depois eu ia para a Braskem e depois eu ia para a faculdade da UERJ, eu chegava em casa por volta de 11 horas. Então, essa luta, essa trajetória me formou numa pessoa que eu não desisto com facilidade. Eu sei que as coisas vêm através da dificuldade, mas, graças a Deus, eu sempre consegui, na persistência, na perseverança, e isso me formou como profissional até hoje. Ou seja, as coisas não são fáceis, mas a gente persiste, porque o brasileiro ele tem uma característica muito interessante.
A gente não é campeão mundial de 100 metros rasos, mas com certeza 100 metros com obstáculos a gente ganha qualquer prova. É muito obstáculo, na verdade, muita dificuldade, muita mudança, muito rápido. E isso faz que a adaptação e a criatividade do brasileiro estejam sempre presentes, né? Eu queria que você me corrigisse se eu tivesse enganado. Você teve aí uma curta carreira, se eu posso dizer assim, como executivo. E depois começou a empreender. Mas, na minha visão, você empreende desde os 14 anos, porque o guia turístico, de alguma forma, ele é meio que autônomo, não? Com certeza. Na verdade, quando eu fui para entrar na Coopers, na Price, e depois eu fui parar na Brascan, era aquilo tudo que eu fui o assessor de presidência há 23 anos, mais jovem que tinha na Brascan, né? A gente tinha uma posição de destaque muito jovem, e isso me deu muito conhecimento e muita experiência para poder entrar no mercado. Então, quando eu assumi o empreendedorismo, apesar da pouca idade, eu já tinha muita experiência decorrente do que eu vivi desde os 14 anos até basicamente 26, foi quando eu entrei no meu primeiro negócio. Tava sem áudio aqui. Me conta um pouquinho essa tua aí, que para mim é uma brilhante trajetória. Você já falou aí do guia turístico, já falou das empresas, mas até o momento atual, conta para gente. Na verdade, quando eu entrei, a coisa mais difícil foi sair. A gente tinha uma unidade que era muito forte no setor de autopeças automotivas, e a gente vinha trabalhando muito bem. De repente, teve um revés, eu tive que me reinventar dentro do ramo médico. E eu te digo que não foi por opção, foi o que apareceu naquele momento, e aí a gente foi e pegou com unhas e dentes, e como a gente diz, na verdade, a necessidade é a mãe de todas as operações. E a gente ganhou, ano retrasado, se eu não me engano, o primeiro prêmio de distribuição de glicose no mundo, passando todas as outras filiais da fábrica, inclusive a própria China. A gente chegou a vender 1 bilhão de tiras no mercado nacional. E isso é gratificante, porque a gente pegar o mercado do zero, disputar com Roche, com Johnson, com Abbott, não é tão simples. E hoje a gente representa 18 fábricas no Brasil, né? Quem vende diabetes vende hipertensão, quem vende hipertensão vende colesterol, quem vende colesterol vende teste rápido, e assim sucessivamente. José Marcos, você falou uma coisa importante, não foi por opção. Eu sempre falo, quer dizer, foi para sobreviver, né? Você foi aí empreender no setor da saúde para sobreviver, é mais ou menos isso? Porque eu falo que isso é o que acontece com mais de 90% dos empreendedores. Em regra, não é por opção, é porque ele precisa fazer alguma coisa ali para sobreviver. E tem um detalhe aí, não sei se você concorda, mas a atividade empreendedora, quando você vai para sobreviver, ela é bem diferente, porque você não pode errar, né? Você não tem o suporte do pai, de ninguém, né? Na verdade, a gente brinca que não dá para ter depressão, não dá para ter outros sentimentos a não ser vencer. Você não tem outra possibilidade. Então, você entra jogando um jogo e tendo a certeza que, na verdade, você é o seu próprio sponsor, ou seja, você é o seu próprio patrocinador. Se você errar, não tem quem te cubra. Então, dessa forma, você trabalha muito mais, você luta muito mais e você faz acontecer. Na verdade, o que acontece é que você não se permite uma venda não concretizada, você não se permite a perda de um fornecedor,
você não se permite a perda de um colaborador, porque tudo isso vai refletir na sua performance empresarial, na sua performance como empreendedor. Então, eu acho que quando você se determina a fazer, você tem a possibilidade de um sucesso muito grande, porque não existe um plano B. Eu acho que o fato de não existir um plano B é o que determina a garra e a determinação para que o negócio prospere. Você tem razão, é o que eu chamo de explodir a ponte, né? Você passou, não tem como voltar atrás mais. Não tem mais. Porque se a pessoa começa a olhar ali outras opções, sempre tem, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou arrumar um emprego. Então, quando você explode a ponte, você fala, tem que dar certo isso e acabou. Na verdade, quando a gente tem essas pessoas que têm esse perfil de luta, de necessidade, elas formam uma casca que elas estão mais preparadas para o dia a dia. Ou seja, não é qualquer problema que derruba ela, não é qualquer dificuldade que derruba ela. E eu costumo dizer que para o primeiro detalhe de uma grande conquista é acreditar no que você vai fazer. Você tem que pegar com toda a tua força do espírito e fazer a coisa ir para frente, que dessa forma você consegue, ou se não conseguir, você chega muito perto. José Marcos, com essa sua brilhante trajetória, imagino que você teve aí muitos desafios e dificuldades. Eu queria que você falasse alguns desafios aí que você pode encarar como os principais desafios que você teve aí na sua trajetória. O que você falaria? Na verdade, quando você vai começar, você tem que pegar alguma fábrica que acredite com você, principalmente na parte de vendas, no teu potencial de venda, no teu potencial administrativo. Esse convencimento dessa primeira fábrica, desse primeiro milhão, ele é muito difícil, porque as pessoas gostam de apostar no vencedor. Ou seja, ninguém quer comprar uma trajetória ainda em formatação. Então, você tem muita dificuldade na parte da formatação do teu crédito, você tem muita dificuldade na exclusividade do processo, você tem muita dificuldade de ter os melhores produtos no seu portfólio. Eu acho que isso tudo, na medida que o tempo avança, hoje a gente tem 20 anos de trajetória no ramo da saúde, claro que a gente já tem produtos maravilhosos, limite de crédito pelo mundo afora, mas tudo isso é um trabalho de construção, que cada dia você constrói mais um tijolinho, e que para derrubar é muito fácil. Então, o que você tem que fazer é constituir um nome, na verdade, um bom nome, para que as pessoas tenham confiança que você é a melhor opção de terceirização de vendas no seu país, na sua forma de trabalhar. Quem foi seu maior incentivador aí nessa sua trajetória? Uma pessoa chamada José Marcos Schuster, ou seja, fui eu mesmo. Então, na verdade, eu olhava para o espelho e falava assim, você tem que dar certo, você tem que acontecer. Então, isso tudo foi muito importante. E quando eu me casei agora com a minha esposa, a gente dividiu aí muitas coisas. A gente basicamente não tinha um plano de saúde, o telefone era pré-pago, todas aquelas dificuldades que todos tinham. E a gente foi lutando e chegou a um ponto de tamanho aperto que a gente não conseguiu pagar uma conta de gás. E aí o que aconteceu? Ela, no mesmo momento, chegou para os filhos, falou, bom é água fria e vamos em frente. A gente nunca esmoreceu, nem eu, nem ela. E isso foi muito determinante, a forma como eu fui apoiado no meu casamento e na criação dos meus filhos.
Isso é muito importante, né? Porque se você tem do teu lado, é por isso que fala que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Se você tem ao seu lado alguém que só reclama e que fosse te cobrar por isso, pela luz, por aquilo, seria bem mais complicado, não? Com certeza, mas acontece que ela via a luta que a gente tinha. Ela também lutava. Então, hoje, no sucesso, todo mundo acha fácil, todo mundo acha uma coisa, nossa, hoje é fácil, tem isso, tem aquilo, mas a gente brinca, todo mundo vê o quanto a gente bebe, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Então, a gente já caminhou bastante, ainda está caminhando muito, e, na verdade, você manter a humildade, a serenidade, te faz muito bem, porque os tombos, as alegrias, elas são maximizadas e as tristezas são diminuídas quando você tem dentro de você um foco e uma linha serena de trabalhar. Você não precisa o tempo todo se valorizar ou precisa ser admirado. Você tem a tua própria linha e a tua forma de pensar, que eu acho que isso é bastante suficiente para você conseguir algumas coisas. Não tudo, mas o, o principal você vai ter. José Marcos, que conselho você daria para quem está nos assistindo e que quer ser aí um empreendedor na área da saúde ou em qualquer área? O que essa pessoa precisa ter e fazer? Eu sempre gostei muito da verdade e da transparência. Quando a gente precisa angariar uma fábrica, um representante ou qualquer pessoa de trabalho, essa pessoa tem que confiar em você e na tua forma de proceder. Então, eu acho que isso só conquista com verdade, transparência e previsibilidade. Eu acho que esse é o grande conceito. Por quê? Todos nós vamos ter problema, já tivemos ou estamos tendo. Isso é comum a todas as pessoas no mundo. Ou seja, quem diz que só tem alegria, na minha concepção, está faltando com a verdade. Eu acho que todos nós temos problemas, precisamos administrar a nossa vaidade, manter a serenidade e ser bastante previsível e verdadeiro nas nossas convicções. Conta um pouquinho para a gente a história da Med Levenson e quais têm sido seus atuais desafios à frente da empresa. Bom, a Med Levenson, Levenson é o nome do meu avô materno, uma pessoa que sempre trilhou pela ética, pela postura, e era o que eu pensava para a minha empresa, ou seja, eu quero uma empresa longe de corrupção, longe de falta de ética. Então eu pensei, vou botar o nome do meu avô. E desde então a gente tentou pautar a empresa nessa convicção e tem dado muito certo. E a Med Levenson vem crescendo muito, porque quando nós começamos, a gente começou na distribuição de glicose e a gente chegou ao segundo, terceiro player no mercado nacional, no mercado público, ou seja, a gente disputa com Roche, com Johnson, com Abbott, com Bayer, e, na verdade, a gente conseguir isso foi muito difícil. E como é que a gente conseguiu? Dizendo, olha, nós não temos sobrenome ainda para disputar com as grandes, mas o nosso produto é bom, o nosso preço é bom, nós damos serviços, damos assistência, e na medida que o tempo vai passando, a gente vai angariando mais clientes sem perder a nossa qualidade espetacular, nosso respeito ao cliente é fundamental e a gente tem feito isso acontecer. Na verdade, as nossas dificuldades hoje do dia a dia é conviver com um mercado em ebulição, onde você não conhece os seus custos. Hoje, para importação, você tem a sua unidade monetária, o dólar, e quando você percebe, hoje o dólar está 5,60, amanhã está 4,90, ou pode estar 7,
e quando você faz licitação, você prevê o preço para daqui a um ano. Então, eu acho isso muito difícil, a previsibilidade da economia brasileira. Esse eu acho que é o maior desafio. E quando você faz as compras internacionais, você compra hoje o que você vai consumir daqui a 6 meses. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um sexto sentido muito apurado e ter também um trabalho de, se isso não acontecer, qual seria a forma de atuar caso você não consiga vender isso tudo, como é que você vai fazer para passar os obstáculos do dia a dia que hoje no mercado brasileiro são frequentes, independente do tamanho da empresa. José Marcos, isso, bom, os teus concorrentes provam aí a qualidade e o bom time que você tem, porque você não concorre com qualquer um, né? Na verdade... São grandes empresas. Na verdade, o que a gente sabe que eles são gigantes e que, na verdade, a gente tem que tomar o dobro de precaução do que teria que tomar no mercado normal. Então, a gente não pode ter uma falha, porque os jurídicos deles são muito fortes, eles procuram pelo em ovo, ou seja, uma falta de documentação, ou se o produto tem algum grau de desvio técnico, isso é notório e em qualquer momento isso vai aparecer no mercado, mas o que acontece é que a gente confia muito nos nossos produtos e a gente sempre usa os nossos recursos para ultrapassar qualquer barreira. Por exemplo, nós fomos a primeira empresa brasileira a ter o registro da Anvisa para o teste de Covid. E, consequência, fomos a primeira ou terceira empresa a ter o teste de Covid em solo para venda. O nosso primeiro teste foi rejeitado pela Anvisa no controle de qualidade. Mas nós tínhamos tanta certeza no produto que a gente foi à Anvisa e pleiteou uma segunda análise, porque a gente tinha certeza da qualidade do produto. Demorou 1 mês e meio, nos atrasou bastante, e a gente conseguiu que a Anvisa liberasse o lote e que fosse considerado um índice satisfatório. Isso foi fruto de muita luta, foi fruto de muitos sonos perdidos, mas nessa venda do Covid nós chegamos a vender 5 milhões de testes. José Marcos, bom, nesse ano o Grupo Mídia tem o prêmio 100 Mais Influentes da Saúde, esse evento que já é considerado aí o Oscar do setor da saúde, e só que diferente dos últimos anos, que a gente pega sempre o último ano do executivo, do empresário, do profissional de saúde, do gestor, nós vamos homenagear uma década. Então ficou mais competitivo e mais difícil. Nós vamos pegar aí, estamos em busca disso, os principais nomes que fizeram melhor para o setor da saúde, fizeram história nos últimos 10 anos. E antes disso, nós queremos homenagear os profissionais nessa mesma cerimônia, mas tem uma homenagem especial aos profissionais que estão na linha de frente contra o Covid. Então, o médico, o enfermeiro, o próprio hospital, o administrador hospitalar, enfim. Eu queria saber qual a tua visão e a tua opinião sobre uma premiação dessa da década e essas homenagens a esses profissionais, principalmente num momento tão difícil para o país e para o setor da saúde. Primeiro, eu queria me parabenizar com você por essa ideia fantástica, porque uma coisa é você ser profissional da saúde com todos os equipamentos de proteção da saúde, ou seja, todas as máscaras, todas as luvas. Na verdade, a gente sabe que eles entram muito com a cara e a coragem para entrar nesse mercado e muitos, às vezes, sem treinamento, com pouquíssimos recursos, faltando respiradores. Nós tivemos vários óbitos em função de não estarmos aparelhados para isso. Então, primeira coisa, nada mais justo do que esse prêmio do valor daqueles profissionais que acreditam no que está fazendo e que estão ali lutando pelo bem-estar coletivo.
E o segundo ponto é que, na verdade, com falta de equipamentos, com falta de medicamentos, fazendo acontecer de uma forma que, às vezes, no final do mês, eles não têm nem o salário contemplado. Então, isso tudo é muito difícil, muito justo e muito válido, e eu queria te dizer que eu estou muito orgulhoso de ver uma empresa pensando nisso e poder estar aliado nessa premiação com vocês, no que vocês precisarem. Obrigado, meu amigo. E eu queria agora, já que nós estamos falando de influência, saber quem foi a sua maior influência no setor da saúde. Na verdade, o que a gente veio trazendo da parte de influência? Durante alguns anos, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro o subsecretário Alexandre Kepp, que ele era uma referência na parte da Secretaria de Saúde, de honestidade, de trabalho à coletividade e de um atendimento aos menos favorecidos. Eu sempre gostei muito da trajetória desse médico e realmente ele me influenciou a desenvolver a trilogia da Med Leveson: prevenção, longevidade e um baixo custo do tratamento para quem precisa, principalmente para os menos favorecidos. Se você pudesse voltar no tempo, José Marcos, e dar um conselho para o José Marcos, que começou lá com 14 anos como guia turístico, que conselho você daria para ele? Eu tive uma oportunidade na Acon, na empresa de diabetes, de assumir a América do Sul. Ou seja, quer pegar Brasil e América do Sul? E eu acho que naquele momento eu fiquei com medo, mas eu acho que teria sido uma experiência muito rica para mim. Eu acho que eu não tive a coragem necessária, porque eu já achava o Brasil transcontinental, imagina a América do Sul. Mas se eu tivesse feito isso, provavelmente eu teria conhecido outras culturas, outras formas de tratamento, seria muito enriquecedor para o meu currículo na parte de conhecimento profissional. Então, o conselho seria, pega isso. Na verdade, o conselho que eu digo é o seguinte: se você tiver uma grande experiência para fazer, você pode se arrepender de ter feito, mas a pior coisa é se arrepender por não ter feito. Eu acho que esse é o pior arrependimento. Sensacional, sensacional. Você sabe que no nosso setor eu já tenho uma história. Um dia eu faço questão de te contar pessoalmente, mas eu falo que a única vez que o Edmilson não foi Edmilson, eu me dei mal, entendeu? Porque eu normalmente não tenho medo, eu encaro, se eu vejo que é algo, eu acredito. E a única vez que eu achei que era demais para mim e fui buscar aí algumas alternativas de parceria, eu me dei mal. Então eu falei, a única vez que o Edmilson não foi Edmilson, eu me dei mal. Então essa experiência nunca mais. É bom que isso traz para a gente a garra de falar, olha, deixa eu fazer para que não aconteça de novo, né? Mas isso a gente transmite para todos que estão ouvindo, que estão começando, ou que saíram do seu emprego agora e tem uma oportunidade de empreender e fala, nossa, eu estou aqui com 30 mil reais, se eu perder 20, eu não tenho como recomeçar, tal. Você só vai saber fazendo, 50% vai dar certo, 50% vai dar errado. E se der certo, como é que faz? Agradece. Se der errado, recomeça. Esse é o grande barato da vida, ou seja, a gente poder começar a descer e subir faz parte. E não tem aquele que diga que nunca errou, que nunca perdeu ou que nunca teve uma experiência de fracasso. O fracasso faz parte de um degrau do sucesso. Com certeza. E aí tá aí, pessoal, a dica aí de um grande empresário, um grande empreendedor. E eu quero complementar falando o seguinte, as pessoas às vezes querem estabilidade e querem algo, coisa que não existe, né? A estabilidade não existe, então você tem que arriscar. E é o que você falou, tem uma história, eu não sei de quem que é, mas que você fazer um puxadinho e fazer um arranha-céus, a dor de cabeça é a mesma. A diferença é que o puxadinho não resolve sua vida se der certo, e o arranha-céu resolve, né?
Então, é mais ou menos por aí. Eu tenho uma frase de venda que é o seguinte: vender para o Ministério da Saúde 5 milhões de testes é também a mesma dificuldade de colocar numa farmácia 100 testes. A venda é a mesma, você tem que partir do pressuposto que a venda é uma conquista, que a venda é uma sedução. Você tem que identificar o ponto que você vai trabalhar e aí trabalhar, ou seja, vou trabalhar preço, vou trabalhar prazo, vou trabalhar produto, vou trabalhar mercado, onde que eu vou trabalhar? Aí partir para conseguir as coisas. Claro que não é na simplicidade que eu estou falando, mas a luta é para todos, não tem almoço de graça. Todo mundo que quer vencer tem que lutar, tem que batalhar, e se cair, levante, porque uma hora o sol vai estar brilhando. Olha, tem aqui, ó, muita gente parabenizando, muita gente falando da trajetória. E a Carla tem uma pergunta aqui, mas antes eu quero ler, que eu achei interessante aqui, José Marcos, o César Dantas. Inspirador. Estou há 2 anos e meio trabalhando em um projeto. Tem horas que bate a vontade de voltar a trabalhar para alguém, mas vou seguir perseverando. Que conselho você tem aí para o César Dantas? Não, quando ele decidir, não pensa que vai dar errado, não pensa que você não vai conseguir. Estuda o assunto, meticulariza os detalhes e faz acontecer, porque se tiver no teu caminho, a coisa vai acontecer. E outra coisa, se der certo e vai dar, a coisa é muito gratificante e você vai ter certeza absoluta que valeu a pena. Valeu a pena e valeu a pena. Eu não teria feito nada diferente do que eu fiz. Eu talvez tivesse assumido a América do Sul, que eu não consegui, na hora, ter uma resposta positiva, mas fui muito feliz no casamento, fui muito feliz com os filhos, e Deus me deu uma oportunidade de crescer e fazer outras pessoas crescerem juntos, o que dá muito prazer também. Então, César, se você está na dúvida, a minha opinião é estude bastante o assunto, converse com quem já está fazendo o que você pretende fazer, pegue o máximo de experiência e siga em frente. E a pergunta da Carla para você é: qual o maior desafio de empreender na saúde no Brasil atualmente? Na verdade, empreender no Brasil, a gente hoje tem 3.600 contratos para a parte pública no Brasil. E você passar ileso dentro desse processo é demais. Nós tivemos, nesse detalhe da pandemia, 2 colocações do Ministério Público questionando nossos posicionamentos, nossos preços, 2. E nós tivemos que Rio e Brasília, sendo que de Brasília, o mais interessante é que a gente nem ganhou a licitação e foi chamado dentro de um contorno para o Ministério Público. Quando eles perceberam que a gente não ganhou a licitação, estão agora tirando o nosso nome. Depois, aqui no Rio de Janeiro, a gente forneceu e a imprensa detornou a gente, dizendo que a gente tinha recebido dinheiro e, na verdade, não entrega o produto, quando foi totalmente ao contrário. E agora, depois de 3, 4 meses, a verdade está vindo à tona. Então, você que trabalha com a saúde, você tem que tomar um cuidado incrível para, de repente, você não estar envolvido numa situação sem ter nada a ver com isso. Então, isso é um detalhe. Procura agir sempre muito correto, muito certo, para ter tranquilidade dos próximos passos. Você está preparado para contestar, para fazer a coisa acontecer, pelo menos de uma forma que você possa dizer: se nós fizemos alguma coisa, foi por algum erro, nunca por má fé.
José Marcos, eu queria te convidar agora para o nosso ping-pong. Eu te faço uma pergunta e você me responde com o que vem à mente, tá bom? Certo. Então vamos lá. Uma viagem inesquecível. Foi para a médica na Alemanha. Eu sempre fui hospitalar, onde que tem 4 pavilhões ali Era no Center Norte, isso. no Center Norte, 4 pavilhões. Eu achava aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí você chega na Alemanha, 18 pavilhões, cada um o dobro. Você, na melhor das hipóteses, em 4 dias, percorre 3 pavilhões. Então, foi surpreendente saber o que o mundo da saúde ainda tem a ser descoberto. Verdade. Um livro de cabeceira. Eu gosto muito do Vendedor de Sonhos. Aquele Vendedor de Sonhos, eu acho que é fantástico. A pessoa ter a possibilidade da sua experiência de vida poder ajudar no dia a dia, ou seja, cada um de nós que luta, que empreende, já viu vitórias, já viu derrotas, então eu acho que isso é muito interessante e os conceitos que você aprende. Dentro desse livro, eu me lembro que uma parte, ele convida todos os grandes empresários para o cemitério. Aí as pessoas vão, ele fala assim, por que a reunião aqui no cemitério? Aqui estão os grandes gênios, que esse aqui morreu com dor de cabeça, esse morreu de pensar nisso, naquilo tal. Qual de vocês aí não tem dor de cabeça? Qual de vocês aí não adquiriu um câncer? Qual de vocês aí não tem qualidade de vida? Então, ele vai ensinando que o importante é o meio termo para você poder botar a qualidade de vida. É um livro bem interessante, eu recomendo. Sensacional. Um exemplo de líder. Golda Meir. Eu acho que Golda Meir foi um exemplo de líder que, quando ela assumiu o Estado de Israel, todos os árabes queriam destruir Israel, o pessoal falou, eu dou 100 mil soldados para destruir o Estado de Israel. Ela respondeu, eu não dou um dedo de um soldado de Israel para destruir ninguém. Eu estou aqui para plantar e não se faz paz com Israel fraco. E ela correu atrás e hoje Israel, esse ano, já tem quase 5 prêmios Nobel e fruto da educação, fruto da vontade de fazer um país grande, né? Um sonho. Um sonho é a empresa crescer e poder atender ao mercado e poder proporcionar aos nossos co-irmãos, né, saúde, longevidade, prevenção e baixo preço nos nossos tratamentos. Família. Família é tudo, né? Família é o que dá a gente a mola para a gente ir para frente. É quando você chega em casa com um problema, você recebe um abraço, recebe um carinho, é a certeza de que você não está sozinho em momento nenhum. Você pode dar certo, pode dar errado. Esse nicho, esse grupo vai estar sempre com você. O que mais gosta de fazer nos momentos de lazer, José Marcos? Eu gosto muito de viajar, gosto muito da boa vida, ou seja, ficar em Maceió, tomar bastante caldinho, ir para a praia. Eu gosto muito de viajar e poder curtir bons momentos com a minha família. Que bacana, isso é ótimo, né? Com certeza, com certeza. O nosso setor da saúde é dinâmico. Na verdade, o que você entende hoje, provavelmente daqui a um mês pode ter um aprimoramento. Então, você tem que ter, na verdade, uma velocidade de adaptação da tua empresa e dos teus profissionais. Eu acho isso importante. José Marcos, eu queria te agradecer a entrevista. Para mim foi mais um aprendizado aqui. Queria dizer que você tem uma trajetória inspiradora e queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir posteriormente. Na verdade, o que a gente está vivendo é uma pandemia onde muitas das pessoas perderam seus postos de trabalho.
eu acho que você entrar no empreendedorismo, eu não faria esse convite ao empreendedorismo se eu não tivesse a certeza que metade seria vencedora. Então, o que eu queria te dizer, se você não tem opção, se você não tem uma possibilidade, não desista. Faz alguma coisa que você acredita, começa pequeno, começa a lutar, começa a acreditar em você, porque com certeza metade vai dar certo. E esse que vai dar certo, provavelmente, seria uma forma de Deus fechar uma porta e escancarar uma janela para todo mundo. Boa sorte a todos, acreditem nos seus potenciais, acreditem em vocês e sejam extremamente positivos, porque é o primeiro passo. Positivismo e acreditar no seu taco. Boa sorte a todos. É isso mesmo. Obrigado mais uma vez, José Marcos. E para você que está nos assistindo, você acabou de conhecer um pouco mais da trajetória desse brilhante empreendedor, José Marcos Schuster, fundador e CEO da MedLevson. Um abraço a todos e para saber quem serão os próximos entrevistados da nossa série, fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima. Um abraço.